E aí? Vamos lá. Vamos lá. Se passa... Querem comentar essa imagem aí? Então, é que, assim, ó, isso mostra a figura de um velho sábio. É. Mas, ó, como o Pedro fala, aquela figura dele deitado dormindo, lendo o país, também mostra a figura Será de que um... acha essa imagem? No hein? fim, É do Ângelo Agostini esse daí ou não? Eu acho que é do Ângelo no D'Agostini. fim, se quer mostrar a ideia de um velho decrépito. Esse velho não está mais pronto para governar no nosso país, porque já começa a ter um crescimento do movimento republicano. Ah, Sempre se debateu isso na história do Brasil. Desde o começo, quando o Brasil virou império e não virou república, ao contrário dos irmãos sul-americanos, naquela época a gente queria dizer por quê? Por que não é república? Os caras aqui é república, por que a gente é império? Por que a gente é diferente dos outros? Esse movimento começa a crescer no decorrer do tempo. E uma coisa que vai mudar muito as coisas é essa aí, ó. É do Ângelo D'Agostini mesmo. Ó, pô, É muito Uma simbólico, charge, né? É, uma mostra charge, o desinteresse do cara nos Dormindo interesses com o país, nacionais, ou será que esse cara não tem uma capacidade física de acompanhar a Cara, velocidade muito do emblemática país? essa imagem. Não, o cara que fez isso aí, pô, na crítica que ele quis fazer, ele foi excelente. É. O cara brilhou. Mas aí acontece a Guerra do Paraguai, cara. A Guerra do Paraguai ela foi uma das maiores guerras do século XIX. Tirando a Guerra de Secessão Americana, foi a maior guerra da América do século XIX. E ela acontece de 65 a 68, não é? 64 a 70. Perdão, foi até... Não é esse período, gente. O que um não sabe, o outro sabe. É legal. Pra isso aí. tem 3. É que é tanta coisa também. Ave Maria. O Paraguai não tinha acesso ao mar. No Paraguai ele necessitava passar pelo Rio do Prata, que depois da Guerra da Cisplatina foi dado como ele é um estuário, né? O Rio do Prata ele é largo, mas ele é meio curto, onde você vai para o Rio Paraguai, o Rio Uruguai, o Rio Paraná. E o Paraguai precisava desse acesso para conseguir ter precisava desses rios para conseguir ter acesso até o mar. Quem governava o Paraguai na época era o cara chamado Solano Lopes. Solano Lopes desde muito cedo, muito militarizado. O Paraguai ele tinha conseguiu alguns sucessos naquele período. Era um país educado, tudo, mas a questão é que Solano queria um acesso ao mar. E Solano se sentia ameaçado pelos seus vizinhos brasileiros, uruguaios. O Uruguai, no fim da Guerra da Cisplatina, conseguiu a sua independência, não ficou para ninguém. A resolução do Uruguai, da Cisplatina, não vai ficar nem para o Brasil, não vai ficar nem para a Argentina, vai ser uma coisa só, vai ser isso. Solano Lopes se sente acuado perante toda essa... Não só isso é uma maneira muito simplista de resumir as causas da Guerra do Paraguai. Mas ele começa a invadir território brasileiro, na região do Mato Grosso. E o Dom Pedro II, nesse Por momento... quê? Tem uma história aí. Tanto a Argentina como o Brasil ainda estavam influenciando o Uruguai. O Uruguai já era liberto, mas era muito recém-liberto. Então, no Uruguai viveu um ainda período de existia guerra civil, onde o Brasil se meteu muito. O Brasil é? se meteu muito no Uruguai. E aí, o Uruguai, na época, estavam governando os blancos, que eram os conservadores. E o Brasil estava apoiando os colorados, que eram os liberais lá do Uruguai. E o Brasil não parou enquanto o Uruguai não mudasse ali os seus políticos mais influentes. E a Argentina também entrou na bagunça. No meio dessa bagunça, a Argentina estava do lado do Brasil já. Então, Brasil e Argentina queriam apoiar os colorados. E o Paraguai entrou para defender os blancos. Então, o Paraguai entrou para defender o Uruguai. Quando ele vê a situação ia apertar. Talvez houvesse conflito ali. Na verdade, o Solano Lopes ele não inventou um conflito, mas acho que ele se antecipou. Queimou largada. Ficou com tanto medo de ser atacado que ele atacou primeiro. Sim. Porque na época eles tinham mais soldados do que os brasileiros e argentinos. Ah, é? O Uruguai tinha 4 mil soldados à disposição. A Argentina tinha 6 mil. O Paraguai era muito militarizado. O Brasil não tinha nem 20 mil. Sabe como é que o Brasil Uma tropa desse atacava tamanho. no começo? Antes, ali você vai ter o fortalecimento do exército. Era o latifundiário que estava com o latifúndio dele na reta do Paraguai e falou, não, eu tenho que ir. Não tinha preparo nenhum, Compra entendeu? jagunço. E vambora, E vai. vambora. O Brasil apanhou no começo da guerra, ele apanhou. Tá invadindo. Depois ele destruiu. Essas invasões que acontecem do Paraguai a território brasileiro, não só o brasileiro, tá? Mas essas invasões que acontecem é o que motiva um primeiro momento de, nós vamos declarar guerra contra o Paraguai, vamos se juntar aos uruguaios, aos argentinos para fazer esse ataque ao nosso país vizinho e vamos alistar alguns homens, vamos organizar o nosso exército para fazer isso aqui acontecer. Não é mais a Guarda Nacional, o inimigo não é mais um inimigo interno, o inimigo agora é um inimigo externo. Só que não tem tanto um contingente o suficiente para deter a potência que o Paraguai era na época. O Paraguai era muito militarizado. Então eles começam aí, festa na praça da cidade, show de bola. Entra figuras do exército lá, sequestram os caras, tu vai lutar no Nossa, Paraguai. assim? Não, estão precisando de gente. E mandava os caras para lá. Incentivos. Todo escravizado que se alistasse ao exército brasileiro vai ganhar sua liberdade. Então muitos deles, e assim, isso, o dono dele, que era a propriedade de alguém, ele era indenizado.
Então, assim, havia... Aí era, depois os não vão ser, nesse momento. Nesse momento eles foram indenizados. Então, assim, ó, disseram que ia pagar e não pagaram, é isso? Não, mas nesse aí foi, né? porque Nesse foi. Eu falo depois da abolição, não. Ah, tá. Aí Na a abolição. E o Brasil começa a montar um contingente. A ideia dos voluntários da pátria, o primeiro voluntário é Dom Pedro II. O que são os voluntários da pátria? Queremos um contingente grande de homens para acabar com esse mal na América que é o Paraguai. Na época formada a Tríplice Aliança, é esse o nome, né? Tríplice Aliança, né? Entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai, mas o Brasil é que era a grande potência. O Uruguai é mínimo quando se fala na potência militar que foi enviada na guerra. E aí se começa a invasão do território paraguaio, porque para o Dom Pedro II a guerra vai acabar quando a gente pegar o Solano Lopes e matar o cara. Ele queria a cabeça do Solano Lopes. Não, De novo a brincadeira, que o xadrez só acaba quando você derruba o rei, sabe? Não que ele fosse um rei. Mas assim, ó, a guerra já estava acabada. Já estava. Mas não vão parar. Ele era aconselhado, Pedro, já invadiram o Paraguai, o Solano Lopes já fugiu. Matou um monte de gente. Já não precisa mais. É. Nós vamos atrás do cara. Nós vamos atrás até matar o cara. Isso. E os comandantes militares dele, eu não lembro qual que foi, um deles chegou a renunciar. Disse, não vou mais. o genro dele depois assumiu Tropas Brasileiras, o Conde de, marido da princesa Isabel, era um francês que ninguém no Brasil gostava. Era um cara... Não tinha carisma nenhum, ninguém tinha apreço por ele, mas ele foi um dos caras que comandou tropas brasileiras também. O Brasil mandou... Porque o Paraguai já no começo da guerra ele foi sufocado. Mas, como ele não tinha acesso ao mar, é só tu montar um bloqueio naval, tá acabado. O Brasil ganhou a guerra marítima muito fácil. O Brasil sempre foi uma grande potência marítima. Uma das principais batalhas foi a Batalha do Riachuelo, por exemplo. A Batalha do Riachuelo, uma batalha marítima sensacional, onde o Paraguai tentou fazer um ataque surpresa com barcos improvisados, inclusive, e o Brasil conseguiu ganhar. É nessa batalha que a gente vê, por exemplo, o Marcílio Dias se tornar um grande herói nacional. Eu moro em Itajaí, Santa Catarina. O clube de futebol da cidade se chama Clube Náutico Marcílio Dias, em homenagem a esse cara, um soldado negro que estava na embarcação brasileira, que quando os paraguaios pularam na embarcação para pegar a bandeira, ele não deixou. Cortaram o braço do Marcílio, ele mesmo com um braço só resistiu aos caras e não pegaram a bandeira. Marcílio morreu e foi sepultado ali no Rio. Então ele se torna um herói nacional. É um momento de grande vitória do Brasil. Com as vitórias crescendo, o Brasil se vê como uma potência militar, o exército ganha prestígio naquele momento. Brancos e negros estão lutando lado a lado. É o momento que tu vê meu irmão em armas. Então há uma quebra até da expectativa do soldado, que em determinado momento via o soldado negro, via o homem negro como homem inferior, e depois via ele como meu irmão. Pô, esse cara tá lutando por mim também, tá salvando a minha vida aqui nesse combate. Então, a Guerra do Paraguai é um momento de virada muito grande na questão do poder que o exército brasileiro vai ganhar com o passar do tempo, e que vai ser crucial na vida do Dom Pedro II, e também na questão da abolição da escravidão. E da imagem do Dom Pedro. Porque até então, um cara tranquilo, velho, sábio, sanguinário. É um cara que assim, massacrou a população paraguaia até pegar Solano Lopes. O Dia das Crianças no Paraguai não é comemorado dia 12 de outubro, é em agosto. Porque na Batalha da Costa New, a cavalaria paraguaia que atacava a brasileira era composta por crianças. Nossa. Com barbas falsas para parecerem mais velhos. O soldado brasileiro, quando viu a criança aqui do lado dele, o que eu vou fazer? Vou ter que matar. Isso gera uma rivalidade histórica. Assim, somos países irmãos, né? Sul-americanos, latino-americanos e tal. Mas gera uma rivalidade histórica, isso é inegável, né? Então, por exemplo, eu até falo isso é real. Quando você tem a questão, o povo Guarani, né? No Paraguai e tal. Quando você tem aquela, acho que foi em 2001, eliminatórias para a Copa do Mundo, que foi a Copa última que o Brasil venceu, que teve aquele jogo, acho que foi em Porto Alegre, Brasil e Paraguai, que o goleiro do Paraguai, que é assim, pode gostar ou não, ele era um defensor da questão nacionalista paraguaia, que era o Chilavert. O Chilavert deu um cuspe na cara do Roberto Carlos, você lembra disso? Aquele cuspe foi assim, perdemos o jogo e tal, né? Acho que foi 2-0 e tal. Mas foi um cuspe histórico também, uma rivalidade histórica. Assim, você tem essa questão. Não estou falando que os paraguaios são inimigos dos brasileiros hoje, não é isso. Mas tem essa questão da guerra, né? De ter outra visão. De fato, foi uma coisa muito violenta, foi para todos os lados, mas para os paraguaios você não tenha dúvida que foi
um negócio assim, terrível. sabe? Muita cidade queimada, a população civil que nada tinha a ver massacrada. O Brasil cometeu um massacre E grande a no Argentina Paraguai. nessa? Eles estavam juntos também, mas é que o Brasil entendeu que a guerra tinha que continuar. Enquanto o Uruguai e a Argentina estavam, gente, Já deu, né? já deu pra gente. Não, ele tinha homens uruguaios e argentinos junto com os brasileiros, mas de quantidade muito inferior. Entendi. Então vamos responsabilizar os caras? Não, era o brasileiro que estava de fato com um grande número, continuando avançando. O Solano vai ser pego em 1870 só. Eu não lembro o nome da cidade, mas quando ele vê que o ataque está acontecendo, tenta fugir, dá um tiro no cara, ele caído, aí ele é ferido com uma lança, na verdade, primeiro, né? Ele é ferido com uma lança. Supostamente encontram ele porque ele não tinha uma estética tão magra quanto a maioria dos soldados que passavam fome. Ele carregava muito bebida alcoólica junto, comida boa, enquanto a população paraguaia, porque ele continuou fugindo, mas ele mantinha um luxo ao redor dele que a resto da população não tinha. Chamava atenção. Ele era o Chama único atenção. gordo. Olha. Quem é aquele lá deixou o celular? Por quê? Porque ele tá gordo. É reconhecer, o cara. Era um homem. Aí foi morto. E pro Brasil foi uma vitória com gosto de derrota, né? Porque a gente teve um custo muito alto. Então o custo da Guerra do Paraguai foram anos e anos de custo total do Brasil na época. Então a balança comercial foi lá para baixo. Dom Pedro II achou que ele ia ser visto como herói, mas ele foi visto como cruel, como exagerado, Mesmo na época? como descontrolado, Mesmo não. emocionado. Na época Mesmo já? Aí embrasou errado. E aí... Claro, teve quem defendesse a honra do exército brasileiro. Certo. Foi uma quantidade grande de gente. Mas também tinha quem via, pô, gente, massacramos demais. O Paraguai não precisava tanto. Sem contar a questão do republicanismo, né? Que já está crescente, já Latente. está É isso latente, né? A questão do republicanismo, que o exército adere, né? Mas você já tem pessoas aqui no Brasil que já defendem, já tinha gente já nessa época defendendo que se tirassem símbolos da monarquia e colocassem a construção de Tiradentes. Você já começa a ter, a partir da segunda metade do século XIX, isso aqui no Brasil, né? De trocar, já começa a ter aquela imagem do Dom Pedro II já, né, decadente, né, sempre comparado ao primeiro. O primeiro era mais novo, se tinha na monarquia, o segundo, ó, como é que tá decadente. Aí você tem todo um processo, né? Assim, quando a gente está falando do fim da escravização, a elite agrária também passa a tirar o dela fora, assim. Porque você tem a partir de 1888, já pulando, mas assim, só para constar aqui, os ex-proprietários de escravizados, eles, cara, ó, acabou a escravização, foi assinada a lei lá, quem que assinou? A Princesa Isabel e tal. Nada de ser uma heroína, né? Foi um acúmulo né? A abolição foi um acúmulo de pressão, fatores, né? de pressão, Pressão. de vindo de todo lado. E a elite fala assim, ó, vocês não deram indenização pra gente. Tem uma outra charge que é fantástica, na minha opinião, do Ângelo D'Agostini, que são se eu não me engano, são a República, né, passando, né, a representação da República, da mulher com o gorro, né, o barrete, né, e os proprietários de terra em volta, assim, já viu com os cartazes. Viva a República com indenização. Ah, é? Então, a questão é que são 49 anos de reinado de Dom Pedro II. Você teve, sim, você comparar o primeiro, você comparar a regência, você teve estabilidade. Estabilidade, um certo ponto econômica, Sim. política, principalmente por causa do parlamentarismo às avessas. O Brasil tal. tentou se modernizar, É. fez o censo de 1872, Isso. que era muito importante para a imagem. Os europeus consideravam um país que não tivesse controle da sua população um país atrasado. A Turquia, por exemplo, na época não sabia qual era a sua população, os europeus falavam, lá, a Turquia é atrasada, não sabe quantas pessoas tem lá. É. E aí teve o Isso. censo, que foi o único censo que existiu durante todo o Império, foi o censo de 1872. E aí outro censo só aconteceria nos primeiros anos da República, em 1890. Então o Dom Pedro II queria muito que a imagem do Brasil melhorasse, porque a imagem estava defasada. Precisava dar um... Depois da Guerra do Paraguai se vê duas lutas, pela República e pelo fim da escravidão, que é o que vai consumir a política brasileira até 1889. E aí que entra aquela obra que está no Museu do Ipiranga, do Pedro Américo, que vamos tentar reerguer. entendi. Olha a glória do meu pai, do Dom Pedro I aqui, proclamando a independência Vamos relembrar do as Brasil. glórias do Império. As glórias, olha como é que ele salvou a gente, sabe? Você tenta de tudo ali. Você tenta cair atirando, né? O Pedro Américo Cai em ele pé. pinta imagens também da Guerra do Paraguai, como uma guerra heróica. Então se tenta criar uma narrativa histórica de que o Império Brasileiro é vencedor. grandioso, é vitorioso, vencedor. Vamos ficar do lado do Império, galera. Olha quanta coisa o nosso Império conseguiu.
Mas não teve jeito, assim. Se começa a criar novas leis, que são as mais conhecidas, eu acho, contra a escravidão, ventre livre, sexagenário, e leis assim completamente inúteis. É lei que tu vai fazer, criar ali pra... Todas têm alguma coisa ali, Cara, né? que é uma Aquela pegadinha, parte pequenininha que fala assim, ó, que é não pra é fingir, assim. que é pra fingir que tá fazendo alguma coisa. A do Mas sexagenário, na prática pra mim, mesmo, assim, ela é a uma, pior. É uma piada de mau É, gosto 60, demais, né? 60 anos, mais ou menos. Primeiro, assim, a expectativa de vida era o quê? 30. Pra escravizado, Putz, 30 anos. Ah, tinha aqueles que chegavam? Sim, mas assim, não é que você tem que, aos 60 você tá livre. Se você não tiver condições de você pagar a sua alforria, você trabalha mais 5. Imagina só, você chegou aos 60. Aí você tem que trabalhar mais Você 3. fala, pô, não tô ali. É mais 3, né? Três, Então, mais três. Saideira, É, Me- é assim, é terrível. Na sabe? política, eles colocam uma regra nova de que agora para você votar, você tem que ter um pouco de... Você tem que ser alfabetizado. Então essa regra nova faz com que a participação política caia de 9% para 1% da população. Então, em final do Império, a participação política, ao invés dela aumentar, como se espera, ela diminui E assim, ó, bruscamente. quem consegue estudar? A elite. É. Então, qual o interesse que vai ser atendido? elite. Da elite. Então, é uma jogada política e nós vamos favorecer somente os nossos interesses em cima disso aí.